Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Domingão, né? Perto do final do ano, último domingo do ano aqui, um ano complicado pra gente. Como se o ano já não tivesse sido difícil, a inventar de fazer um documentário que relembre tudo o que aconteceu esse ano, que é o Acesso Total. E esse vídeo é sobre ele, tá? Eu sei que a gente faz muito vídeo aqui sobre mercado, sobre as informações de mercado, mas em específico aqui pelo menos hoje não tem nada, a gente está de olho aqui, mas sendo alguma coisa a gente aparece, mas esse vídeo aqui específico é sobre o acesso total. Minha impressão, né, meus comentários, eu vou ler o comentário da galera aqui também, a repercussão dele, porque não tem sido lá muito boa. Mas a gente vai dar uma lida, já deixa seu comentário se você assistiu, estreou ontem, né, tem no Globoplay, eu acho que passou no Sport TV também, né, ao vivo, mas fica lá no streaming da Globo, tá? E fazer algumas considerações aí sobre o conteúdo, tá? Então deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Começando, vamos analisar a primeira parte audiovisual da coisa, né? Se tratando de um conteúdo audiovisual, não se tratando só do conteúdo em si, mas a produção audiovisual não tem o que falar, né? Por mais que eu sei que a gente às vezes reclama da Globo na transmissão, né? Ah, sei lá, não mostrou um replay, narração, isso, aquilo, mas a parte audiovisual da Globo é muito boa, né? Então, assim, dinheiro, né? Basicamente, quem trabalha com audiovisual sabe se você tem recurso. Hoje em dia, por exemplo, você vai pegar um documentário de algum time da gringa, você pegar os documentários que tem dos times brasileiros, não tem muita diferença, assim, até a mesma qualidade de câmera, qualidade de áudio, não perde muito, sabe? Porque é dinheiro, é recurso, né? Então, digamos que assim, que é meio que obrigação da Globo fazer uma parada boa audiovisualmente falando, né? Para você olhar e falar, pô, esse produto aqui é muito bom, né? Qualidade de imagem, de áudio, roteiro, né? Muito bom, muito bem escrito, muito bem elaborado. Então, nessa parte, ok, bom pra caramba. E aí a gente vai estar na nossa parte como torcedor, né, cara? Como torcedor, a impressão que a gente teve, separei até uns tópicos aqui para eu lembrar exatamente, né? Mas ó, o episódio começa com a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e aí o volante Aníbal Moreno chora no vestiário e pede desculpas aos companheiros após ser expulso, um momento forte. E aí, tanto essa parte aí do Aníbal Moreno chorando, quanto a parte do Veiga, né? Eu acho que a parte do Veiga ali também pegou muito dele falando pro Aníbal, pô, eu errei o pênalti no Paulista e tal, isso não define quem eu sou e tudo mais. E aí o choro do Aníbal Moreno. E assim, cara, e aí fica difícil realmente você olhar ali e imaginar esse cara dando volta, porque ele tava realmente chorando muito. E você fica difícil, como que esse cara vai dar a volta por cima, né, depois de um erro desse? E de fato, né, não deu, né? E é muito complicado porque a gente vê, eu não sei vocês quem assistiu, você vê essa parte que é dura de ver, né? Você perdendo pro Corinthians, sendo eliminado e tal. É ruim, óbvio, é ruim, é horrível, né? Tem gente que sequer vai assistir. Mas as partes boas também é difícil de assistir, porque você fica, caramba, né? Tipo, o time encaixou em alguns momentos, o time deu certo, e mesmo assim, né, não conseguiu manter. E aí dá essa sensação, tipo, mano, tinha tudo para ser uma temporada legal e acabou não sendo, né? E aí fala-se ali também, uma parada que pega muito, é a parte do Abel, né? Falando ali sobre meio que retrucando, digamos assim, as críticas da torcida, né? A torcida xingando ele e tal. Ele fala, pô, eu não tenho memória curta, as pessoas do futebol têm, mas a gente já falou sobre isso durante a temporada, né? O Abel, desculpa, né? Você vai ser criticado mesmo, né? Sendo eliminado do Corinthians, sendo que já tinha perdido o Paulista, né? E aí aparece a Leila, aí tem um ponto de convergência que a gente via pouco entre Leila e Abel, né? A Leila falando, pô, se eu fui eliminado pro meu maior rival em casa e tal, não tem como eu achar que eu não vou ser criticado por isso, né? Ela falou meio que dela, assim, né? Tipo, eu sou responsável e tal, mas deu a impressão que era um geral, assim, tanto pro time quanto pro técnico, assim. Se foi eliminado pro Corinthians, você não vai querer não ser criticado agora, você vai ser, né? Então, teve um pontinho de convergência aí, eu achei, entre Leila e Abel, né? E aí também depois começa a falar de Flaco Lopes, a volta dele por cima, fala do Vitor Roque, o lance da dupla tá encaixado, e aí que eu falo que começa a pegar, me incomodar, tipo, mano, começou bem, né? Começou bem, não. Em determinado momento foi bem. Aí fala-se sobre a ansiedade do Paulinho também, né? Sobre o retorno. E aí fala também lá da parada do River Plate, né? E aí uma parada que a galera pegou muito é o Abel ter falado, né? Eu não vou embora da América do Sul sem antes jogar no Monumental. Daí o pessoal, pô, agora já jogou, vai embora, né? Mas enfim, aí fala ali, né, do jogo contra o River Plate, tem muita coisa acontecendo.
E de maneira geral é isso, assim, a gente sabe como foi a temporada, a gente não precisa nem assistir para lembrar como foi. O que você vai ter nesse material, por enquanto são 2 episódios apenas, né? Acho que no máximo, acho que são 5. Enfim, mas por enquanto são 2 episódios, acho que sim. Você vai ter vai ter várias coisas que a gente não tem acesso, nem na TV Palmeiras, quando tem os bastidores, até porque quando perde não tem bastidores, né? Só quando ganha, até alguns empates ali. Então tem a série. Quem gosta dessa questão de bastidores, né? É legal. Né, mas como torcedor, dificilmente você não vai ficar incomodado assistindo. E aí vai ter, a gente vai ver aqui daqui a pouco, vai ter várias coisas que deixa a gente meio assim, que você vai ver a estrutura do clube. É um clube absurdo, né? O clube do Palmeiras hoje, ali para os jogadores, né? Não tô falando nem do clube social. O clube social vai ser bom. Eu nunca fui, nem nunca vi muita coisa, mas o clube do Palmeiras, os jogadores, é um negócio assim de outro mundo, né? Quando os caras falam que é uma estrutura de time europeu, quando chega algum jogador que vem da Europa e fala, pô, é melhor do que alguns times, não é exagero, tá ligado? É verdade, né? O que aí acaba deixando a gente mais bravo, tipo, olha o que esses caras têm para perder pro Corinthians, né? Então, assim, tem essas coisas que acabam que seria legal numa temporada que tivesse um título, tivesse ali um brasileiro, tivesse um Copa do Brasil, alguma coisa, não nem ser Libertadores, a gente ia assistir assim, amarradão. Aí vira, quando você não tem esse resultado, você já assiste bravo, porque, pô, os caras vivem todo esse luxo aí, né, e faz uma temporada dessa. Então, eu falo, te adiantando, assim, é um material difícil de assistir, mano. E é a segunda vez que eles fazem, eles tinham feito do Corinthians numa temporada ruim. Eu não vou lembrar o ano, porque foi no meio da pandemia, mas foi no ano que a gente fez aqueles 4-0 neles, né? Aquela temporada, acho que foi exatamente 2020, né? Que a gente fez 4-0, que tava meio, vocês lembram como que tava, né? Então, temporada 2020 e 2021 meio que se misturou ali. Mas, de qualquer forma, a temporada final do Corinthians foi bem ruim. Bem que as últimas temporadas do Corinthians sempre foram ruins, né? A boa foi esse ano aqui. Mas, de qualquer forma, né? Tipo, o Corinthians, você fazer temporada ruim do Corinthians é normal. Agora o Palmeiras teve um monte de temporada boa e justo, talvez a pior aí, pelo menos a era Abel a pior, né? Sem títulos os caras fizeram, né? Então o acesso total aí não não tá muito pé quente não, viu, mano? Abriu o olho aí os clubes que foram procurados. Mas assim, falando da galera que produz, que daí também me coloco no lugar deles, né, como produtor de conteúdo, né? Já trabalhei com audiovisual, com filmagem, com edição, assim, é frustrante, mano. Provavelmente ali no material, na equipe, tinha corintiano, tinha São Paulino, devia ter provavelmente palmeirense também, mas é frustrante você registrar esses momentos e você não ter um título ali no final, né? Então é bem complicado, mas até assim, máximo respeito os caras que produziram isso, que o conteúdo em si ficou muito bom, né? Aí os caras comentaram aqui, né? Esse tipo de coisa a galera começou a pegar, né? O Abel chegou ali na cadeirinha ali, né, de massagem. É uma estrutura absurda, né, cara? A gente começa a ter, olha lá, o flamenguista, né? Muito bom acesso total do Palmeiras. Aqui, ó, a preleção da Abel que foi divulgada pelo comentário acesso total do polêmico jogo contra o São Paulo no Morumbi. Deixem o árbitro, sério, a gente só aceita. Vão acertar, vão errar. Parece que tá prevendo, né? Meu Deus do céu. E aí tem esses, né, esses bastidores aí que é interessante a gente ver assim, aqui, a galera tá falando aqui ó, da bolsa da WePink ali, do Gustavo Gomes. O pessoal também, né, mano, já começa a pegar os detalhes, assim. Olha lá, após ver alguns cortes do acesso total do Palmeiras 2025, é complicado, cara. Lá do comentário, é o choro do Aníbal Moreno. Eu não vou poder colocar aqui para vocês, infelizmente, né, que tem por causa de direito de imagem, mas aqui tem o choro do Aníbal Moreno, que pegou muito, né, cara? Porque, puta, se ele tava chorando, imagina nós, né, cara? Aqui é a reação dos caras lá no Monumental, né? É uma loucura isso e foi um baita. É difícil olhar para uma temporada onde a gente ganhou lá no Monumental de Nunes, uma baita jogo, a virada contra o LDU e olhar para essa temporada e não ter um título, né? E aqui a galera pegando também essa imagem, né? Competimos com caráter, jogamos com coragem, ganhamos como time. Essa parede aqui era cheia de conquistas, né? E foram trocadas por algumas frases motivacionais. Eu confesso que isso me incomoda, mas não tô falando que isso vai interferir no resultado. Tô falando que, nossa, no final vão ganhar por causa da parede, mas não é. Para quem já teve, dá para fazer o tour, a gente já teve uma experiência absurda que é de jogar lá, que a gente faz o aquecimento ali também. Cara, é muito louco era muito louco você entrar ali, as fotos de todos os caras, e é muito legal que tem fotos recentes, né? Então você vai ter ali o Veiga, vai ter o Everton, né? Aí você vai ter o Ademir da Guia, vai ter Evair, Edmundo.
Então, assim, é muito da hora. Eu imagino como é isso pro jogador. Fala, pô, um dia eu quero estar nessa parede e tal, né? E foram trocados por frases motivacionais ali do Abel. Aqui é a fala, é o momento do choro do Aníbal, né? E o momento da fala do Veiga ali, tentando consolar ele e tal. Aqui eu tenho umas partes de resenha também. Os caras falando aqui do Cebolinha, né? Tem muita coisa, né, cara? Isso aqui, quando o Veiga fala também, eu errei o pênalti, não falo que foi ruim por mim, né? Falo por perder um título na casa do Corinthians, onde eu não gosto do Corinthians, né? Então vai ter de tudo, né? Tipo, o Corinthians não vai durar. Assim como a gente, quando teve aquele 4-0, teve o vídeo dos bastidores, os caras ali no vestiário falando. Então, para rival, isso aqui é ótimo, né? Falando do Monumental, né? O Abel falando do Monumental. Olha lá, no próximo episódio, né? Contra o Flamengo, que é o jogo do Maracanã, né, cara? Então, assim, pro rival, é um deleite, né? Não tem como não falar, pro rival é um deleite. E pra gente é bem complicado assistir, mano. É bem complicado. E os palmeirenses, com certeza, né? Não gostaram nem um pouco, né? Tem o Paulinho aqui falando da recuperação também, né? Então, cara, é um material bem complicado, assim, cara. Um material bem complicado. Então, eu já adianto para vocês, né? É difícil assistir, porque por causa disso, os momentos ruins são ruins, né? A gente não gosta de lembrar. E os momentos bons, a gente vai ficar com aquela sensação, pô, Vitor Roque, Flávio Lopes jogando pra caramba, o que aconteceu para começar a dar errado, né? Você tem alguns bons momentos ali de outros jogadores também, o que aconteceu, né? Inclusive a virada ali, né? Porque a gente é eliminado por Corinthians na Copa do Brasil, e aí na sequência já tem Palmeiras e Ceará, que é o primeiro jogo que começa a dar certo Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí nesse jogo, o Palmeiras já começa tomando um golaço do Ceará. E aí no segundo tempo entra o Flaco Lopes e aí o Vitor Roque não sai, né? Que sempre entrava um e saía outro. Aí o Vitor Roque fica, e aí o Flaco faz o gol de pênalti e depois inicia a jogada que o Maurício faz o passe pro Vitor Roque. Então tem esse ponto de virada também, né? Que começou a funcionar as coisas. E aí fica essa sensação, né? Putz, essa dupla deu tanto certo. Mas são os dois primeiros episódios, eu acredito que eu não vou fazer mais, assim, que, mano, realmente não dá. Eu assisti para trazer conteúdo para vocês mesmo, viu, mano? Assisti para trazer, que eu já imaginei que muita gente não fosse assistir, né? Então eu queria um resumo, né? Uma percepção de que assistiu. E imaginei que tem gente que assistiu e queria ver outras pessoas comentando também. Então era mais para isso, beleza? Então deixa seu comentário aí, o que você achou, se você assistiu. Seu like, sua inscrição, se você não assistiu, se você pretende assistir, tá? E é isso, tendo alguma coisa de mercado, alguma coisa aí a gente traz por aqui também. Do resto é isso. Bom domingo para vocês, bom começo de semana. Tamo junto.